Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou vendo que vocês estão entrando ainda, a gente mal começou e já estamos passando de 100 participantes, hoje eu acho que a gente vai ter bastante gente, né? Vou deixar a Thelma dar as boas-vindas dela e dar os recadinhos, ok, Thelma? Pode ir? Claro. Oi, gente, boa tarde. Lúcia, e pessoal, eu desconfiava que esse tema é um tema extremamente gostoso de trabalhar, é instigante. Várias pessoas tinham sugerido nas nossas pesquisas, nas nossas avaliações, então era previsível que a gente já ia começar bombando. Gente, obrigada, bem-vindos, sempre excelente ter vocês aqui com a gente, isso é motivador, é um incentivo. Então, vamos hoje falar de projetos. A Lúcia acabou de colocar para a gente, o link para as pessoas que querem receber o material, né, a apresentação, que está aqui embaixo, para receber material, a gente tem que responder uma perguntinha só de avaliação, tem um campo para sugestões, que para nós é excelente quando vocês nos ajudam a pensar nos temas que mais agradam, que mais vai poder contribuir com vocês. Então, sugestão, avaliação, solicitação de material e solicitação de certificado. Tá tudo aí, gente. Então, por favor, preencham e contamos de novo com a participação de vocês ao longo do webinar. E vamos em frente, Lúcia. Ok, Thelma. Então, pessoal, olha, eu vou tirar aqui esse link de acesso, mas no final do webinar eu coloco ele de novo, tá bom? E aí, entrando nesse link, é só colocar lá os dados para a gente poder enviar. A gente envia o PDF, a gente envia, se precisar, o link da gravação. Se vocês precisarem de certificado, a gente emite também. E aí a gente também coleta as contribuições de todos, porque a gente monta a sequência dos webinars a partir daquilo que a gente vê que as pessoas estão pedindo mais. Tá bom? Então fica aqui, bit.ly/webinar 25 AGO, que é a data de hoje, tá bom? Então, eu vou tirar agora. Opa. Espera aí. Ok. E, então, eu vou agora compartilhar minha tela com vocês. Eu já dei um olá para todos aqui no nosso bate-papo. Então, vou pedir para a Thelma fechar o microfone dela. Um segundinho, 3, 2, 1. Deixa eu ocultar aqui essa barrinha. Pronto. Vamos entrar aqui no módulo apresentação. E vamos começar, então, com essa temática que é incrível e não é nova, né? Eu não sei quais de vocês já trabalham com projetos, eu vou pedir para vocês o tempo todo, tá? Contribuam aqui no bate-papo para a gente ficar realmente numa coisa mais informal. O trabalho com projetos, ele é algo que existe há muito tempo e ele não tem necessariamente nenhuma correlação com uma correlação com o ensino híbrido ou com a educação digital. Você pode trabalhar com projetos sem nenhuma conexão com ambientes virtuais ou ambientes digitais. Mas eu confesso a vocês que o ensino híbrido, né, as ferramentas de educação digital ajudam muito a trabalhar com projetos. Então, é notório que inúmeros professores já fazem isso. A Raquel está dizendo aqui que trabalha com projetos há mais de 10 anos, né? Então, muito antes da gente ter, né, todo esse repertório de aplicativos. Então, é isso mesmo, Raquel, é um trabalho, é uma abordagem muito mais antiga do que a abordagem do que o ensino digital.
E aí, por que a gente está falando sobre trabalho com projetos nessa maratona que a gente está fazendo sobre o ensino híbrido? Quem assistiu o webinar da semana passada vai lembrar que a gente falou muito do uso de videoaula, do uso de vídeo, né? Aqui a gente vai ter até aquela possibilidade de pegar e gravar a aula presencial, né? Seja ela transmitida ao vivo ou gravada e transmitida depois. Esse repertório aqui, é aquilo que a gente chama de input, né? É onde você coloca ali o conteúdo. Dentro do contexto híbrido, no contexto presencial, via de regra, isso acontece na sala de aula com o professor ali fazendo algum tipo de trabalho. No contexto híbrido, que é o que a gente vai viver de maneira mais forte quando entrar a fase de revezamento, isso aqui, que hoje basicamente é aula online, vai ganhar outros desdobramentos, né? A gente vai ter que incorporar videoaulas, vídeos do YouTube, as aulas presenciais gravadas. Isso é o input. O ensino híbrido, ele só funciona com efetividade se ele for um vai e volta. Então, por isso que eu usei essa imagem dos dois lápis, tá bom? Porque um vai, o outro volta. Então, o híbrido, ele funciona bem se você fizer o input e, a partir do input, os alunos têm que reagir, ou seja, agir em relação àquilo no output. Então, ele vai e volta, vai e volta. E aqui no output, eu coloquei algumas das possibilidades. Verônica, sim, esse vídeo ficará disponível, tá bom? Todos vocês que têm o link para assistir de novo, tem que usar o link novamente. É só usar o mesmo link que vocês usaram para entrar, ok? E, Poliana, no final da live, eu coloco de novo o link, tá bom? Para vocês pedirem certificado, o PDF e tudo mais. Então, como a gente estava falando, a gente vai o input e o aluno, ele tem que fazer o output, ou seja, ele tem que reagir àquele conteúdo que veio por meio do teu trabalho com vídeos. Então, se não tiver isso, o que a gente tem? Frustração de professor, porque ele se desgasta gravando videoaula, selecionando o vídeo, recortando o pedaço da sua aula presencial para colocar num contexto digital para os alunos, e aí depois os alunos não assistem. Eu não sei, gostaria até de ouvir vocês aqui, porque normalmente, por exemplo, quem começa a trabalhar com sala de aula invertida, que usa muito vídeo, fica com essa frustração de que, mas os alunos não assistiram o vídeo, mas os alunos não assistiram o vídeo no momento que tinham que ter assistido. E isso acontece mesmo, porque nós não temos ainda essa cultura da aprendizagem autônoma. Então, por isso que a gente tem que fazer um vai e volta, vai e volta, vai e volta. E o volta, ele funciona muito bem eu pus aqui embaixo as atividades gamificadas, a gente não vai entrar nisso hoje, né? Então, assim, isso os estudantes adoram, mas quando a gente fala de projetos digitais, sejam eles individuais ou colaborativos, a coisa funciona muito bem. E aí, se o teu projeto, se a tua atividade faz com que ele tenha necessidade de assistir aquele vídeo, aquela aula e tudo mais, você começa a criar a cultura desse vai e volta. E é isso que vai fazer o contexto ser híbrido, porque você pode fazer um momento de trazer o conteúdo de maneira virtual e um trabalho presencial, ou você faz a entrega do conteúdo no presencial e o trabalho no digital. Então, é muito importante criar essa rotina com os alunos,
ok? Então, para a gente trabalhar essa questão dos projetos como esse output, como esse produto que surge depois da aula assistida por meio de um vídeo, a gente fez aqui um conjunto de 4 etapas, ok? Então, primeiro a gente vai falar dos benefícios do trabalho com projetos, depois a gente vai dar uma pequena base teórica para a gente entender os pressupostos importantes para trabalhar com projetos. Uma terceira etapa em que a gente vai falar de alguns tipos de projetos e, por fim, a gente vai apresentar ferramentas novas, né? Todo webinar eu apresento alguma ferramenta, então, assim, vou trazer também ferramentas para vocês, ok? Essas 4 etapas, tudo bem? Então, a gente vai começar falando dos benefícios disso que nasceu com o nome em inglês, que é Project Based Learning, que é aprendizagem baseada em projetos. E aí, assim, quais são os ganhos pedagógicos de trabalhar com projetos? Então, agora, eu vou pedir para vocês, vou colocar vocês para trabalharem, tá bom? Porque se a gente está justamente falando de trabalhar com projetos, a gente tem que colocar, também aqui no nosso webinar, um trabalho mais, como é que se diz? Mais ativo. E então, eu vou colocar vocês para trabalhar. Nós vamos agora montar, quem puder participar, né? Quem puder ou entrar numa outra aba do computador, ou usar o celular, a gente vai fazer uma nuvem de palavras coletiva. Então, como que vamos fazer? Vamos lá. Eu vou pedir para vocês entrarem no www.mente.com e aí ele vai pedir um código para vocês e vocês vão usar esse código aqui de cima, 9450867. Então, vocês podem fazer no celular, podem fazer numa outra aba do computador. Se não puder, não tem problema, só acompanhe a gente. E aí vocês vão ter que escolher 3 palavras que descrevam para vocês, a visão de vocês, dos benefícios do trabalho com projetos, tá? Então, eu vou dar um tempinho para vocês entrarem. Se vocês pensarem em mais benefícios do que 3, você pode entrar lá de novo, pôr o código de novo e votar novamente. Tá? Vamos sentir, porque aqui a gente já tem um grupo que já trabalhou com projetos, que já trabalha no dia a dia com projetos, então eu quero que vocês tragam a visão de vocês. Tá dando para entrar no mente.com? É só escrever lá no navegador, isso, ó, já tem gente entrando, mente.com, e aí ele pede um código. 9450867. 9450867. Vejam que conforme vocês vão colocando as palavras, a nossa nuvem começa a ser formada. E as palavras que são mais utilizadas por vocês vão ficando mais no centro da nossa nuvem e vão ficando maiores. Vejam que assim, a gente já tem algumas palavras, a gente já viu que a autonomia ganhou um destaque muito grande, mas a gente ainda tem muita gente contribuindo com outros elementos, mas vejam quantos elementos estão aparecendo: envolvimento, motivação, cooperação, descoberta, interatividade, curiosidade, crítica, ativo, protagonismo, engajamento,
troca, disciplina, muito interessante isso, tá? Desenvolvimento da disciplina, ampliar conhecimento, sociabilidade, né? Quando a gente trabalha com projetos, a gente também coloca a mão nas competências socioemocionais, né? Olha, já tivemos, olha que legal, hein? Aqui no cantinho inferior direito, a gente vê quantos já entraram aqui. A gente tem já 74 pessoas, 75 contribuindo para a nossa nuvem de palavras. Ó, protagonismo ganhou bastante aqui. Autonomia e criatividade ainda estão no centro aqui da nossa nuvem. Eu vou dar mais um minutinho para quem ainda quiser contribuir. Então, olha, muito legal, aprendizado ganhou aqui, interação, tá ficando também maiorzinho, sociabilidade, eu comentei, eu acho que todo mundo falou, nossa, é mesmo, né? A cooperação, pessoal, olha, isso é uma das coisas mais importantes para a escola ensinar hoje em dia, porque não adianta a gente fazer uma pessoa ser brilhante se ela não sabe cooperar, não sabe trabalhar em time, não é verdade? Não sabe ouvir o outro. Então, olha, vou fechar aqui, vou tirar um print, tá? Dessa nuvem de palavras sensacional, que aí depois eu vou colocar esse print lá no PDF para quem pedir, combinado? Eu vou deixar ele ainda por aqui. Então, olha, vejam com quantas coisas vocês contribuíram. Muitas coisas. E eu trouxe aqui, na verdade, 4 benefícios, mas vejam que tem muitos outros, né? Porque a gente deu aqui um número enorme de palavras, né? Muito legal. Os 4 benefícios principais que eu selecionei foi de que o trabalho com projetos ajuda na construção de uma aprendizagem significativa. Né? Isso é muito importante porque é muito comum a gente ver as crianças ali aprendendo coisas que elas não entendem qual é a razão delas estarem aprendendo aquilo. O porquê que é importante saber separar as sílabas, por exemplo, né? No que a gente usa isso? No que é importante ela aprender logaritmo, no que é importante ela entender como é que as camadas do solo são estruturadas. E Cristiane quer saber como é que ela faz isso. Você gostou da nuvem de palavras, né, Cristiane? Olha, no final do webinar, eu vou deixar o meu contato, e aí você me pede lá que eu te mostro como é que faz, tá? Para fazer as nuvens de palavras. O outro benefício é que a gente, com projetos, a gente, ao invés de estar atacando, né, trabalhando diretamente com construção de conhecimento, a gente está mais enfocando na construção de saberes. Por isso que nas palavras que vocês criaram e contribuíram, apareceu cooperação, crítica, apareceu desenvolvimento, interação, porque esse conjunto de coisas faz com que os estudantes aprendam não apenas um conhecimento enciclopédico, mas que eles aprendam outros tipos de conhecimento, saberes, né, e até do ponto de vista do conhecimento em si, a gente entende que é um conhecimento que aquele alunado entende como ele afeta a vida social, individual, ou da humanidade enquanto espécie. Bom, terceiro item, nem preciso dizer, né? A nossa nuvem de palavras já contou isso. O trabalho com projetos é fundamental para o desenvolvimento da autonomia, para que eles não fiquem, né, os nossos alunos não fiquem ali passivos, escutando, e sem capacidade de buscar o seu próprio desenvolvimento. Eu estou vendo aqui que vários de vocês gostaram de trabalhar com a nuvem, né?
Então, olha, vou deixar, fiquem tranquilos, depois eu vou colocar o meu contato e eu passo para todo mundo como é que a gente faz para usar a nuvem, tá? Mas tem mais novidade vindo hoje. E, finalmente, o último benefício é a potencialização do desenvolvimento das competências do século XXI. Então, assim, é saber trabalhar em time, é saber sentir empatia, é ouvir a opinião do outro, mesmo que a opinião do outro seja diferente, é você ter pensamento crítico, é ser capaz de usar o conhecimento para resolver um problema. Então, notem, os benefícios são, assim, avassaladores quase, né? A gente, diante desses benefícios, a gente fica até incomodado de dar uma aula expositiva. Então, agora sim, acho que um benefício principal para mim, né, é uma visão muito pessoal minha, é que o trabalho com projetos cria um sentimento de sucesso. Porque o projeto, independente de como, da coisa, do ponto de partida e o ponto de chegada, se ele for bem estruturadinho, ele vai gerar aprendizagem. E vai gerar esse sentimento de sucesso escolar, que é algo que a gente está muito carente, né? A gente está muito carente desse sentido de sucesso escolar. As nossas avaliações tradicionais geraram muito um sentimento no alunado de estudo como uma maneira de evitar uma situação de fracasso. Então, eu tenho que estudar para conseguir tirar a nota na prova. Quando a gente faz um projeto, ele, inevitavelmente, se ele for feito, a gente vai ter sucesso nesse projeto. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho na base teórica. E aí, eu queria apresentar aqui para vocês a minha referência a minha referência bibliográfica principal nessa questão do uso da aprendizagem baseada em projetos. Aqui é uma linha mais recente. Eu super recomendo esse livro, do Bender, porque ele vai conectar essa ideia de projetos que não é tão recente com essas necessidades dessa humanidade que está se projetando no século XXI. Então, assim, super recomendo, deem um print dessa tela, porque vale a pena ler esse livro. E, assim, basicamente, aqui eu vou dar um resumo, porque, assim, a gente tem 1 hora só. E aqui é tirado justamente do Bender, em que ele traz os elementos essenciais para a gente criar um contexto de aprendizagem baseada em projetos. Então, ele fala do espírito de exploração. Na verdade, eu diria para vocês que tudo começa aqui, ó, nessa parte de cima. Eu não sei se vocês conseguem enxergar o meu cursor, mas tudo no projeto começa com o problema que precisa ser resolvido ou uma questão desafiadora. A partir desse problema ou dessa questão, você começa com os alunos a colocar eles para trabalhar, né? Eles vão fazer uma exploração. Então, quando a gente fala do uso de vídeos no contexto híbrido, a gente pode aproveitar o vídeo justamente para colocar esse problema. Ou a gente pode fazer passar um pedaço do conteúdo, né? Passa um pedaço do conteúdo e finaliza o vídeo jogando o problema. E aí você começa aquele movimento do output em que os alunos começam a fazer um trabalho de exploração, de buscar o conhecimento. E aí parte do desafio é que eles tragam esse output, né, esse resultado final, de forma que ele traga originalidade, seja na solução ou no formato pelo qual a solução está sendo apresentada, que ele traga um processo reflexivo. Então,
o que o grupo pensou, o que o trio pensou, o que a dupla de alunos pensou, ou até mesmo se ele está trabalhando isoladamente, o que ele pensou é tão importante quanto o conteúdo em si. Então, na hora que eles forem trazer o produto, né, o projeto finalizado, é muito importante que a voz do aluno seja percebida, mesmo se o grupo tiver uma discordância em relação àquele problema ou àquela questão desafiadora. E, finalmente, né, é muito interessante que seja feita uma revisão, então aí o professor, ele faz sim uma mediação para ele ajudar o grupo, por isso que eu disse que um projeto sempre leva a gente para o sucesso, sempre. E o projeto não precisa ser uma coisa que leva meses para fazer, vocês podem trabalhar com mini projetos que são feitos em pequenas etapas, de uma semana para outra, né? Então, finalmente, o aluno apresenta o produto. Então, este é o momento, eu falo sempre da riqueza do vídeo feito pelo próprio aluno, né? Então, e esse vídeo feito pelo conjunto de alunos pode virar um material de troca entre os vários grupos. Então, isso aqui você pode fazer uma questão que vai ser trabalhada ao longo de 15 dias, ou uma questão, uma exploração que vai ser feita de uma aula para outra, ok? Então, é esse movimento, é esse círculo que vai gerar aquela aprendizagem significativa da qual a gente conversou ali no começo da nossa apresentação. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês em relação a esse diagrama. E aí eu vou colocar vocês para trabalhar novamente, tá bom? A gente tinha feito a nossa nuvem de palavras. Agora, eu vou pedir para vocês, a gente vai usar o Mentimeter de novo. Então, vou pedir para vocês entrarem no menti.com. Agora a gente tem um código aqui, 9450867. E vocês vão ver ali 6 maneiras de trabalhar com projetos. E vocês vão selecionar aquele, vocês vão colocar número 1, aquele que você acha que é mais interessante no uso do ensino híbrido. Aí depois o segundo, depois o terceiro, vocês vão ranquear os itens conforme vocês consideram aquilo mais interessante no ambiente digital e deixam por último aquele que é menos interessante para o ambiente digital. Gente, não tem certo nem errado, é a visão de cada um de vocês. O que a gente vai fazer aqui é só para a gente entender como é que vocês enxergam esse cenário, tá bom? Então, os itens são usar pesquisa dos alunos como complemento às videoaulas. Desafiar os alunos em uma atividade criativa e diferenciada. Engajar os alunos em trios ou grupos para estimular o trabalho colaborativo. Terminar a videoaula com uma pergunta investigativa. E realizar tarefas que geram um produto final. Então, eu vou dar um tempinho, porque, de novo, né, isso pode ser diferente até conforme o contexto de vocês. O perfil do seu aluno, a faixa etária do seu aluno, se ele está no Fundamental 1, se ele está no ensino médio. A gente já tem 15 pessoas aqui que participaram da nossa enquete, mas assim, a gente vai dar um tempinho aqui, que é bem interessante o que vocês estão colocando. A gente começou de um jeito, olha, o terceiro e o quarto lugar mudaram aqui
a colocação, mas o que eu estou achando bem interessante é que me parece que o primeiro item está meio que consolidado, e os demais estão ficando mais ou menos iguais em termos de importância, né? Não tem um item assim que, nossa, bate todos os demais. O que é interessante da gente olhar aqui no primeiro lugar é que a gente tem a questão do desafio e da criatividade. Isso aqui é muito importante, porque o desafio e a criatividade está muito nos olhos de vocês, no tom de voz, na maneira como vocês contam para os alunos qual é a tarefa. É igual contar história para criança pequena. Se você não colocar ali um tom de voz adequado, uma voz para o lobo mau e uma voz diferente para Chapeuzinho, se você não mudar a sua voz no momento que o personagem sente medo, você não passa esse sentido de desafio. Então, ficou bem aqui, bem marcado, essa questão do desafio e da criatividade, mas vejam, todos os itens, eles estão corretos. E todos os itens podem ser aplicados ao ensino híbrido. Porque a gente pode criar no ambiente digital lugares para a voz do aluno aparecer, a gente pode colocá-los em trios para que eles façam, até fora do horário de aula, aliás, principalmente fora do horário de aula, usando o Skype, o Zoom, o próprio WhatsApp, para eles se conversarem em grupo, para montarem os seus projetos. A pergunta investigativa é, assim, fundamental. Então, muitas vezes, esse sentido de desafio e criatividade vem de uma boa pergunta investigativa. Então, aqui eu vou dar um print também dessa nossa tela. Agradeço, a gente teve quase 100 pessoas aqui entrando na nossa enquete. E vou voltar para a minha apresentação, só para a gente não perder aqui o nosso timing, tá bom? Um segundinho, espera aí, deixa eu dar uma saída aqui. Ok, então vamos lá. Voltar para o módulo de apresentação. Então, como eu disse, a maneira como você vai abordar essa perspectiva depende muito do perfil, né? Então, a Lúcia está até comentando aqui que sim, eles continuam, enquanto o meu Mentimeter está aberto, ele continua adicionando respostas, tá? É isso mesmo. Bom, então agora que a gente conversou bastante sobre essa questão, né, esses pressupostos que estão aqui nesta mandala, que são os pressupostos principais para a gente dizer, ok, estou trabalhando com projetos, a gente vai falar um pouquinho de tipos de projetos, porque aí isso tem a ver com a escolha que vem a partir do nicho onde você dá aula e das disciplinas que você abarca. Eu vou apresentar aqui 7 tipos de projetos, tá bom? O primeiro é de organização de informações. Então, assim, parece tolice, mas muitas vezes um dos problemas que a gente percebe que o alunado tem em lidar com o conhecimento é que ele não consegue sistematizar o conhecimento do jeito certo. Então, aqui, dentro do ambiente digital, um jeito muito fácil de pedir para os alunos, e assim, que gera muita necessidade de criatividade, é pedir para eles montarem infográficos. E hoje a gente tem vários caminhos, né? E eu vou, inclusive, apresentar uma ferramenta hoje para vocês, para os alunos montarem infográficos.
Mas lógico que os alunos podem organizar informações no ambiente digital das mais diversas maneiras, por meio de mural digital, por meio de até de um documento do Word, uma tabela do Word, ele pode ir lá e organizar as informações. Isso, por exemplo, para professor de geografia, de ciências da natureza, de biologia, muito importante eles saberem organizar informações. O segundo tipo de projeto são os projetos investigativos. A Rosana está até dizendo aqui que infográficos são ótimos e engaja muitos alunos, viu, Rosana? Eles acham, assim, sensacional, porque conversa muito com o tipo de mentalidade que eles têm. O nome do livro, Poliana, eu te passo no PDF, pode ser? O mais importante é pegar o nome do autor, tá bom? Vou voltar aqui, ó, projetos investigativos. Então, para ter um projeto investigativo, tem que ter aquela pergunta investigativa. E aí, quando eles exploram e investigam, você pode pedir para eles construírem websites, vocês podem pedir para eles criarem murais digitais, vocês podem pedir para eles fazerem várias outras coisas, inclusive, eles podem fazer, por exemplo, álbum digital, em que, por exemplo, quem trabalha com ciências da natureza, que pede para eles fazerem experimentos, né? Que tem a ver muito com o próximo tipo de projeto, que são os projetos de design. Então, o álbum de imagens, que, veja, pode ser também um resultado de um projeto investigativo, é você, por exemplo, pedir para os alunos, eles fazem um experimento e registram por várias fotos a sequência do experimento. Tá bom? Ainda na área de projetos de design, vale falar das GIFs ilustrativas. Eles adoram GIFs, ok? Vocês trabalham já com GIFs dentro do ambiente escolar? A maioria dos professores não trabalha. E é muito legal, seja de colocar os alunos para procurarem GIFs, né? Aquelas imagens, eu estou usando vários GIFs hoje na minha apresentação. Então, tanto de colocar os alunos para buscarem GIFs sobre determinado tema, como eles criarem os próprios GIFs, ok? E os memes, gente, todo mundo aqui já deu risada com um meme. Não é verdade? Todo mundo. Então, é incrivelmente engajador você trazer como um projeto de design que eles façam um meme. Então, assim, eu brinco, vamos falar da Revolução Francesa, que é um tema que eu, vira e mexe, eu falo sobre ele, porque é um tema que eu gosto muito. Peçam para os alunos fazerem memes de imagens da Rainha Antonieta, com coisas que ela diga, que tenham a ver com o que aconteceu na época e que seja engraçado. Né? Então, assim, é uma coisa que eles adoram, eles fazem memes deles mesmos, dos amigos, dos colegas, então, assim, vai conectar. Então, notem que, assim, esses tipos de projetos, eles podem se conversar, tá bom? Você pode pegar as imagens, os GIFs ilustrativos e montar um infográfico digital com GIFs. Você pode usar o álbum de imagens para criar um mural digital. E aqui a Adriane está até falando que o aluno ganha o papel de protagonista, né? Ele vira o centro da aula. Ainda a gente pode falar de projetos argumentativos. Normalmente, os projetos argumentativos acontecem mais com o Fundamental 2 ensino médio. Mas, gente, os pequenos, as crianças, podem fazer coisas muito legais, inclusive porque é uma faixa etária em que o desenvolvimento da capacidade de comunicação deles é um foco
dos docentes. Então, a gente pode tanto criar chat rooms educacionais, para você ter as crianças ali, um ambiente, se vocês colocarem, né, chat room educacional no Google, vocês vão encontrar várias ferramentazinhas ali de chat room, que você cria só com aquele grupo de alunos, ou eles podem criar só entre, sei lá, 4 alunos, 3 alunos, e aí no chat room você pode direcionar se você quer produção escrita ou produção oral. Então, para criança pequena, por exemplo, a criança ali de 1º e 2º ano, ou mesmo da educação infantil, aí precisa do auxílio do tutor, para ela falar o que ela pensa, o que ela acha, como é que ela entendeu aquilo, para o desenvolvimento da comunicação, é muito legal. Olha, eu tenho aqui a Neia falando, né, que já viu GIFs e memes para matemática. É sim, Neia, e o mais legal é assim, desafiem os alunos a trazer esses memes que representem, por exemplo, um conceito matemático que você está trabalhando, um conceito físico, né? O pessoal que trabalha com física, muito fácil trazer meme para aula ou trazer GIF para aula, tá bom? E aí eles trazem. O Rodrigo, muito obrigada. Olha, eu esqueci de falar das figurinhas, tá? Eu vou mostrar depois para vocês o que é uma figurinha. Aliás, eu vou mostrar já. Isso aqui é um GIF e figurinha ao mesmo tempo, tá? E eu tenho uma figurinha em algum lugar, ó, quem queria o nome do livro, eu voltei. Cadê? Ó, aqui uma figurinha. Tá? Ele tem cara de adesivo, é como se fosse um adesivo virtual. Eu esqueci de falar das figurinhas, viu, Rodrigo? Eu vou depois colocar aqui no PDF para vocês receberem. Então, voltando aqui para os projetos argumentativos, a gente tem os chat rooms, os chatbots, que são aqueles em que você tem o robozinho dando respostas pré-preparadas. Então, assim, existem maneiras hoje de você pedir para os alunos criarem o chatbot. E aí, no momento da apresentação, a gente tem que ver se funciona, né? Se as respostas pré-preparadas acontecem do jeito certo. Via de regra, não acontece, tá? Sempre em algum momento vai surgir uma pergunta que o aluno não pensou e aí vai vir uma resposta toda torta. Mas é excelente, porque o conhecimento foi acessado, foi trabalhado, foi pensado pelos alunos, foi refletido. Então, depois, se o chatbot não funciona, fica engraçado. Então, cria um engajamento sensacional. Ó, a Patrícia está dando uma sugestão aqui de fazer o grupo no Telegram, né? Funciona super bem, tá bom? E os debates virtuais. O debate, normalmente, eu vou contar para você, tem muito professor que tem experiência ruim de debate, principalmente debate virtual, porque ele joga uma pergunta e silêncio. Ninguém fala nada. Os debates funcionam melhor quando você coloca os alunos para debater em grupos pequenos, porque o problema é que eles não gostam de se expor. Então, o debate virtual, ele precisa ser seguido, por isso que eu falei, um tipo de projeto meio que entra dentro do outro. Um debate virtual, ele precisa depois gerar alguma coisa. Ele pode gerar um meme, ele pode gerar um infográfico, ele pode gerar um blog, uma postagem, né? Então, assim, cabe a vocês considerar as ferramentas que vocês têm na escola de vocês e criar qual é esse resultado final do debate. Você pode pedir para eles fazerem o debate e gravarem, como se fosse aquele programa lá, Conversando com o Bial. Então, assim, eles gravam e aí eles têm que mostrar a gravação do debate deles. Qual é o desafio?
que o debate pode durar no máximo 7 minutos. Gente, é mais difícil fazer um debate curto do que um debate muito longo. Mas 3 tipos de projetos. Projetos que têm a ver com necessidades do mundo real. Então, quando o conhecimento trabalhado vai conversar com necessidades ali da comunidade local. Então, quando a gente está trabalhando, por exemplo, poluição, quando a gente está trabalhando meio ambiente, ou quando a gente está trabalhando tipos de casa. E aí, a gente pensando que são questões do mundo real, né? A gente pensar falar sobre tipos de casa no Rio de Janeiro, que você tem todas as moradias construídas nas encostas, né, onde a gente tem em São Paulo, por exemplo, muitas moradias construídas com resto de MDF, ou, por exemplo, se você é da região de Belém, que tem aquele pessoal ribeirinho que mora nas palafitas. Então, vejam, tudo isso são situações do mundo real. E aí é muito nota 10 a gente pedir para os alunos produzirem folhetos digitais, fazerem campanhas de propaganda com material digital. Então, seja assim, posts de YouTube, posts de Facebook, posts de Instagram, que eles adoram o Instagram. Então, tudo isso, mas assim, com algo que vai fazer diferença ali para quem vai acessar aquele post. Ok? Aqui a gente está indo para o 6º tipo de projeto, que é o de resolução de problemas. E aqui é bem bacana, porque vocês vão dar uma situação problema e os alunos vão ter que buscar o conhecimento para resolver o problema. E o produto final de um projeto do tipo resolução de problema pode ser um vídeo, pode ser um tutorial. O tutorial pode ser via vídeo, mas ele pode ser um FAQ, né? Sabe aquelas perguntas constantemente feitas? Então, eles, a partir daquele problema, eles imaginam quais seriam as 10 principais perguntas que pessoas, por exemplo, consumidores, ou que pessoas de uma comunidade teriam em relação àquele problema, e eles colocariam as perguntas e as respostas. A gente pode ter os tutoriais com experimentos, com demonstrações. Então, esse tipo de abordagem com resolução de problema é muito legal. E, finalmente, as atividades mão na massa, que no Brasil ganharam o nome de Maker, tá bom? Mas tem a ver com produção de artesanato, de maquetes, de montáveis. Isso no mundo, na verdade, a gente chama mais de STEAM. Não sei se vocês já ouviram falar dessa sigla, que em inglês é Science, Technology, Engineering, Arts and Maths. Então, são projetos mão na massa para você entrar em contato com conteúdos de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Então, esse conceito de maker, que a gente chama no Brasil, fora do Brasil, ele não, essa palavra maker não tem muito significado, mas sim o STEAM. Então, mesmo no digital, gente, dá muito. Então, como eu falei para vocês, um tipo de projeto entra no outro, você pode ter as crianças trabalhando com montáveis e depois registrando a etapa, cada etapa de construção desse montável por meio de um álbum de imagens. Tá? Então, assim, o limite da nossa criatividade também como docentes não tem fim. Aqui eu vou dar uns exemplos para vocês,
tá bom? Porque eu acho que imagem fala mais do que 1000 palavras. E vejam, a gente pode ter a questão dos montáveis. Então, assim, e aí o tipo de material que a gente vai usar para os montáveis não tem fim, né? Adoro essas construções que você põe bala de goma, que você põe palitinho, palito, esse palito de sorvete, ou dá até para fazer com marshmallow, né? Então a gente pode trabalhar qualquer conteúdo com isso, né? A gente da Seven, que trabalha muito com programa bilíngue, a gente, por exemplo, pode trabalhar com um montável desse tipo para falar de grande e pequeno, big, small, largo, alto, estreito. Então, vejam, todo esse vocabulário, né? Com todo esse vocabulário, você consegue fazer os alunos aprenderem na medida em que eles fazem os montáveis. E quando o montável está finalizado, ele tem que, em inglês, descrever a espessura, a altura, a largura, a profundidade e assim por diante. Aqui do lado, a gente tem um outro tipo de montável. E veja, aqui, olha, eu tenho ele em inglês também, porque a gente vai trabalhar, a gente da Seven vai trabalhar esse vocabulário em inglês, mas um professor de geografia pode trabalhar tranquilamente. E olha, o aluno, gente, ao invés de ficar aqui, olha, a Priscila falando de átomos, ai, com a bala de goma, né, Priscila? Sim, gente, sim. Vocês veem que conforme vocês vão procurando, as ideias vão vindo, tá? Esse aqui de você fazer as camadas com papel colado num outro papel como base, você pode fazer para as camadas da terra, e aquilo que que os alunos ficavam ali, aborrecidos de ficar decorando, né, memorizando para cair na prova. Gente, ele faz aqui, olha, e aí você pede para ele colar o sticker. Eu não lembro quem foi que falou do sticker. Ó, o sticker aparecendo aqui como o que vai explicar as características de cada um desses itens aqui do que vem depois do planeta Terra. Gente, olha que sensacional a gente trabalhar, né, os conceitos da física de velocidade, ou mesmo com crianças pequenas, né, de trabalhar coisas que têm a ver com atrito, fazendo montagem em MDF e reguinha. A gente pode, olha, aqui, esse experimento de ciências é muito legal no inglês para a gente trabalhar com cores, in English, ou com os estados da água, sólido, líquido, gasoso e... fugiu agora, né? Porque você põe o palitinho, aí você tem alguns elementos que você põe lá, aí o sal congela aqui na ponta, então você pode trabalhar todos os tipos de cores, porque quanto mais você mistura uma cor na outra, vai dar uma cor adicional. Alguém até está falando, né? Ótima ideia da bala de goma, ao invés de EVA e isopor para tudo, né? Mas olha, melhor EVA e isopor do que decorar informação, viu, Jaqueline? Mas eu vou dizer que a bala de goma dá super certo. Além do que, ele monta um pedacinho do projeto e come uma bala, tá? Esse aqui, gente, ó, tem uma coisa que não tinha na minha época, ok? Que se chama cola quente. Na minha época não tinha cola quente, era um sofrimento fazer maquete. Agora, com cola quente, a gente consegue fazer um monte de coisa.
Então, por exemplo, esse robô para trabalhar, né? Então, assim, estou trazendo exemplos de um programa bilíngue, mas é para eu falar da minha experiência e vocês têm que adequar ao que vocês trabalham. Aqui, para trabalhar partes do corpo, perna, pé, barriga, braço, antebraço, mão, pescoço, cabelo, olho, face. Então, assim, mais interessante, imagina cada tipo de robozinho sensacional que a molecada monta a partir de coisas de sucata, né? Falando nisso, tem muita coisa para trabalhar com. Aqui é uma atividade que a gente pode trabalhar ciências em que você põe fermento e vinagre. É fermento, vinagre e o corante. Então, para você trabalhar o conceito de fermentação, né, o conceito de transformação dos elementos. Aqui, olha, muito mais legal ensinar as partes da casa, fazendo a molecada fazer a sua casinha. Então, como eu disse para vocês, o fato de hoje a gente ter um negócio chamado cola quente ajuda muito. E se vocês procuram na internet, vocês encontram até, sabe o quê? Os moldes, tá? Molde de casinha, molde de animais, molde. Aqui, olha, eles têm um molde do foguete. Então, assim, o problema de trabalhar com o molde é que você tem que pensar como agregar a criatividade ao molde. Né? Então, você vai falar assim, vocês vão usar o molde, mas eu quero que vocês decorem, façam uma decoração no foguete. Esse do foguete é muito legal para trabalhar as formas geométricas, para trabalhar, inclusive, aquelas formas geométricas que têm 3 dimensões. Então, notem, tem muita coisa legal para fazer. Assim, como é que a gente vai fazer, né? Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem, porque nós fomos educados, a nossa experiência como aluno foi a gente sentado numa carteira, copiando o ponto da lousa, né? Ou pegando e estudando do livro para responder ali uma pergunta de lição de casa. A gente não teve essa experiência tão forte de aprender essencialmente por projetos. Ainda mais se o projeto é no ambiente digital. Então, eu vou trazer aqui para vocês 3 ferramentas bem legais para, eu gostaria de trazer mais ferramentas, mas, assim, eu sei que a gente já vem trazendo ferramentas já nesses 18 webinars que a gente já fez ao longo desses meses. Então, também depois, quem quiser o canal para ver os outros webinars e acessar mais ferramentas, me avisa também que eu passo o canal onde tem todo esse conteúdo. Mas aqui eu vou apresentar 3, porque é o que a gente tem tempo hoje. A primeira ferramenta é o Crelo. O Crelo, ele pode ser usado dentro do celular, pode ser usado no notebook. Ele é uma ferramenta gratuita. Ele tem a modalidade paga, mas dá para fazer tudo no gratuito. E é uma ferramenta para fazer o quê? Para fazer coisas bonitas, como resultado, como produto final dos seus alunos. Eles podem fazer folheto, eles podem fazer posts, o Crelo vai trazer inúmeros templates que o aluno vai pesquisar, que ele modifica, ele vem aqui, ele tira o best, ele escreve no lugar do best, ele acrescenta um texto que aqui não tem, ele acrescenta uma figurinha dentro do fundo selecionado. Então, ele vai, assim, ele
usa a imaginação, então ele pode fazer pequenos anúncios, ele pode fazer, lembra dos infográficos? Sim, aqui eu tenho a Carline, acho que é a Carla Carline que está aqui me perguntando se é igual ao Canva, é bem parecido com o Canva, viu? Então, assim, o Canva também é bem bacana para esse tipo de produção, e depois que os alunos aprendem a usar o Crello, eles viram uma febre entre eles. Eu tenho uma amiga que se chama Carla Carline, aí eu vi Cacau Carline e achei que era Carla. Mas é isso mesmo, viu, Cláudia? É bem parecido com o Canva. Então, assim, o Crello é sensacional. Vou mostrar aqui uma outra foto do Crello. Aqui é para fazer, por exemplo, o design aqui é de post de Facebook. Vocês podem ver aqui no cantinho, ó, Facebook Post. Então, olha o que ele tem, assim, de coisas pré-preparadas. Então, o aluno ele tem que pesquisar aquilo que é o ponto central do projeto, e aí depois ele faz uma pesquisa dentro do Crello ou dentro do Canva, e aí ele seleciona aquilo que conversa. A gente pode trocar imagem. Então, se eu gostei desse layout aqui, mas eu não quero o cachorrinho, eu quero uma outra coisa, ele pode acrescentar uma imagem dele, tem um banco de fotos aqui que ele pode acessar, e isso vira o produto final, ok? É muito show de bola. E vira uma experiência de aprendizagem realmente significativa para esse aluno. E olha, no digital, tá? Então, por isso que a gente fala que é híbrido, porque mesmo quando a gente voltar para o presencial, esses desafios, esses projetos no ambiente digital, eles começam a ter muita atratividade para o nosso alunado de hoje. A outra ferramenta que eu vou trazer para vocês é o GIF. O GIF é muito, muito legal para para buscar os GIFs, que são, né, essas figurinhas e essas imagens animadas. Eu brinco aqui que, né, eu fui uma adolescente que curtiu o Harry Potter, eu brinco que o GIF é a foto mágica do Harry Potter. O GIF é um site gratuito, você também não tem que pagar nada, você faz uma continha, abre, né, aí você entra com o login, e aqui, olha, você põe o tema que você quiser. O tema que você quiser. Funciona melhor se você colocar o tema em inglês. Então, aqui você pode, o desafio do aluno buscar e colocando nomes diferentes até ele encontrar o GIF que representa exatamente aquele objeto instrucional. Ele também pode criar seus próprios GIFs. Mas isso eu vou contar para vocês como é que faz para criar num webinar que vai vir já já, em que a gente vai falar só de GIF, tá bom? Combinado? Aqui, olha, é onde eu mostrei para vocês, que é o GIF Maker. Então, já já, em breve, a gente vai trazer um webinar só sobre GIFs, em que eu vou ensinar vocês a usarem GIFs para dar aula e usar o GIF para o aluno fazer os seus GIFs, tá bom? A terceira ferramenta se chama Render Forest, tá? Tá aqui, olha, no cantinho esquerdo da tela. Ela é uma ferramenta também gratuita de produção de vídeo. Muito legal. O que ele faz? Ele faz vídeos de curta duração. Então, ele tem templates para você montar os seus vídeos. Então, você tem lá um vídeo de 8 cenas. E aí, você vai trocando
o que está escrito, o desenho, o bonequinho, e a música, você pode trocar a música de fundo. Então, assim, é muito legal você colocar um desafio, uma pergunta investigativa, um trabalho ali em que eles têm que contar o que eles pensam, e isso voltar para você, professor, no formato de um vídeo. Imagina uma aula em que você tem cada trio de alunos apresentando o vídeo que ele montou. E o Render Forest é muito intuitivo, né? Eles podem, assim, é muito fácil aprender a mexer. Aqui o meu está em inglês, mas você pode trocar para o português. O Render Forest é site, tá, Álvaro? Ele é site. Produção de vídeo é sempre melhor fazer em site, porque ele puxa um pouquinho, né, de processamento. E assim, ele tem aqui a modalidade paga, mas não precisa, porque o que muda na modalidade paga é você tirar o logo do Render Forest e aumentar a resolução dos vídeos, mas para finalidade de educação, não precisa. Ai, a Paula até fez aqui, olha, chega de cartolina, né? Assim, olha, não tem problema fazer trabalho em cartolina, mas os meninos de hoje, eles não têm mais essa referência da cartolina, né? Isso é uma coisa, uma vivência nossa, da nossa época. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês um vídeo que eu fiz usando o Render Forest. Ele tem 90 segundos, tá bom? Opa! Epa, 1, 2, 3 e... Me avisem se vocês estão ouvindo o som. Pronto, falei que era rapidinho. Eu sei que o som sai meio baixinho, mas, né, acho que dá para visualizar. Vejam, a Lúcia não é uma super expert, video designer e tudo mais. Não. Eu utilizei o Render Forest. E aí eu fui colocando aqui eu coloquei, vocês puderam perceber, foi para explicar uma questão da metodologia. Então, eu fui colocando fotos minhas, utilizando templates do Render Forest e criei aqui quase que como se fosse um anúncio, né? Um anúncio em vídeo. Então, os meninos, eles imaginam uma aula em que vocês pedem para eles fazerem um vídeo de 90 segundos explorando o tema... vou pegar aqui de ciências da natureza, de animais marinhos. Gente, vai sair uma coisa mais linda que a outra. E na hora que uma turma, né, dentro da turma, um apresenta para o outro, fica um aprendizado que eles levam para o resto da vida. Então, gente, finalizando aqui a nossa conversa, nós falamos primeiro dos benefícios do trabalho em projetos para o ensino híbrido,
demos uma pequena base teórica, falamos de alguns tipos de projetos e depois eu apresentei 3 ferramentas para vocês, tá? Então, foi esse o resumo. Vocês gostaram? Eu vou agora, para finalizar, usar 1 minutinho do tempo de vocês e vou pedir o seguinte, vou voltar lá no Mentimeter, tá bom? Rapidão, eu vou pedir para que vocês, eu apresentei 3 ferramentas. Eu vou pedir para vocês entrarem no Mentimeter novamente. O código agora é 9450867. E vocês vão pegar as 3 ferramentas que eu apresentei e vocês têm que dar 100 pontos para as 3. Então, se eu der 80 para uma, eu só posso dar 10 para outra e 10 para outra. Se eu der 50 para um, eu tenho que dar 25 para um, 25 para outro, 30 pontos para um e 20 para outra. Somando as 3 ferramentas, tem que dar 100 pontos, de forma que vocês me contem qual ferramenta vocês gostaram mais e o quanto vocês gostaram mais, tá? Então, por exemplo, se eu amei o Crello e não gostei muito do GIF nem do Render Forest, eu posso dar 80 pontos para o Crello, 10 pontos para o GIF, 10 pontos para o Render Forest. Agora, se tudo que eu queria era trabalhar com vídeos na minha aula, eu falei assim, nossa, isso aqui vai mudar o jeitão da minha aula, eu posso dar 60 pontos para o Render Forest, 40 pontos para o GIF, 30 pontos para o GIF, 10 pontos para o Crello. E dessa maneira vocês vão me contar aqui qual ferramenta vocês provavelmente vão tentar experimentar aí nas suas próximas aulas, tá? E a gente vai também entender um pouquinho do quanto que essas ferramentas, tivemos uma mudança aqui, elas estão bem pertinho uma da outra, mas contem de verdade, gente. Se teve uma que não chamou muito atenção, não tem problema de dar ali 5 pontos, 2 pontos, não tem problema, tá? O importante aqui, de novo, não tem certo nem errado. O que tem é aquilo que despertou mais, assim, o brilho no olho de vocês como professores. E daqui a pouco eu vou passar novamente o link para quem quiser pedir certificado. Me deem uns segundinhos, que eu vou passar já o link para quem precisar de certificado, para quem quiser o PDF, tá bom? E aí, quem quiser também, eu vou sair agora, só porque a gente já estourou no tempo, eu vou passar para vocês o meu contato. Então, quem quiser o endereço do canal para olhar os outros webinars, me manda uma mensagenzinha de WhatsApp, que eu mando para vocês o link do canal. Agradeço muito, muito, muito a atenção de todos, o envolvimento de todos. E eu vou, deem um print da tela, quem for precisar aqui do meu contato, eu vou descompartilhar a tela para dividir novamente aquele link com vocês, tá? O link para o certificado e para o PDF. Então, peraí. Pronto, voltei. Vou mostrar aqui o link, então, de novo, tá? bit.ly/webinar 25 AGO de agosto, tá? Então, quem quiser certificado e o PDF, é só pedir por meio desse link, tá bom? E eu vou pedir para a Thelma contar o que vai acontecer semana que vem, que tem uma surpresa. Enquanto isso, eu vou dar uma atençãozinha aqui no nosso bate-papo, tá bom? Pessoal, nós temos grandes novidades para terça-feira que vem. A pessoa que vai agora, mas depois vai adorar também,
O webinar da próxima terça será com o Henrique Moura. Inclusive, tem uma outra mudança. O Henrique está na Tailândia. O Henrique Moura é o responsável pela nossa área de desenvolvimento de professores pela universidade, todos os programas internacionais de Cambridge, as certificações internacionais que a Seven dá aqui em São Paulo por Cambridge são de responsabilidade do Henrique. O Henrique é o responsável por essa área e é ele que vai fazer o webinar da próxima terça. Então, o tema da próxima terça também gera movimento. Aliás, esse tema de hoje, a gente já começa a pensar em mostras culturais virtuais, né? Porque com tanto recurso interessante que a Lúcia apresentou, dá para fazer uma mostra show, né? Enfim, e aí na terça que vem, a gente vai ter a presença do Henrique falando sobre metodologias ativas no ensino híbrido. Olha como os assuntos casam, né? Os assuntos conversam e dá para a gente já começar a estruturar a nossa mostra cultural, gente. A nossa mostra cultural digital. Então, vamos lá. Então, terça que vem, o webinar Metodologias Ativas no Ensino Híbrido, com o Henrique Moura, tá? Responsável pelos programas Cambridge da Seven, tanto para certificação como para formação, com uma alteração de horário, porque como o Henrique está na Tailândia, a gente tem que dar uma flexibilizada para que ele não faça o webinar de madrugada. Então, o webinar da próxima terça será às 14 e não às 16. Tá bom, pessoal? Então, coloquem na agenda, façam a inscrição para receber o link, tudo direitinho, tudo como hoje, como todos os nossos webinars. Nós já estamos no 18º webinar, a semana que vem é o 19º. Então, vamos lá. Todo mundo se inscreve, só precisa se organizar para as 14 e não para as 16, para a gente contribuir um pouquinho com o horário do Henrique. Tá bom? Então, gente, de novo, preencham o link para receber certificado, quem quiser, receber o material da mostra, da apresentação da Lúcia. Já estou falando da mostra, né? Já estou na mostra. Já embalei aqui a Lúcia. Anota, vamos lá. Então, terça-feira que vem, com o Henrique, às 14, preencham o link, vocês recebem tudo. Pesquisa, material, certificado, e aí nos vemos de novo na terça, pessoal, gente. Terça-feira, então nós estaremos aqui em trio, eu, Thelma e o Henrique Moura, para falar de metodologias ativas. Amei o tema, viu, Thelma? Principalmente falar de metodologias ativas dentro desse ambiente digital, que ainda vai ficar com a gente por um tempinho. Então, assim, vai dar grande dinamismo para o nosso trabalho. Tá bom? Pois é. Isso mesmo, é um casamento. Gente, obrigada pela participação e presença, viu? Tchau, pessoal.